Ju, quero agradecer aqui a sua disponibilidade, porque, olha, conhecer a sua história de vida e a sua transformação. Primeiro, Ju, quem é você? Né? Conta um pouquinho da sua história, o que que você já vivenciou? Eu sou Juliana Rotter, sou terapeuta, sou de São Paulo, São Bernardo do Campo, cidade de São Bernardo de São Paulo. Na época, eu comecei a buscar conhecimentos para me transformar na minha vida pessoal, porque eu estava passando por uns momentos muito delicados, né? Eu estava passando por umas questões em relacionamento, em educação com meus filhos, porque eu tenho 4 filhos, né? Eu estava tendo alguns desafios nessa questão de relacionamento. E aí eu estava, assim, primeiro, eu comecei, antes de ser terapeuta, eu era secretária executiva e tentando encontrar respostas para o que eu estava vivendo na minha vida. E dentro desse meio, eu descobri as terapias e foi dali que eu me encantei pelo mundo da terapia e comecei a estudar sobre terapias. E aí eu fiz um curso na época, eu só tinha uma formação, que era analista corporal, e já estava trabalhando como analista corporal, já tinha alguns atendimentos, assim, eram muitos desafios, porque eu tinha muito medo de não conseguir entregar as respostas que os clientes esperavam, né, buscavam, e aí eu comecei a entender que eu poderia aplicar a técnica de uma forma mais ampla, mas eu precisaria de mais coisas para entregar de resultado para meus clientes. E foi dali que eu comecei a procurar outros cursos, outras técnicas, outras metodologias para começar a acrescentar na minha vida pessoal, né, que eu realmente naquela época estava vivenciando momentos muito, muito, muito delicados, né, muito, assim, a questão financeira, pessoal, concílios, enfim, eu estava tentando entender muita coisa da minha vida, e ali eu comecei a buscar meios e técnicas e processos para poder me transformar e começar a fazer isso na vida das pessoas. Então, assim, na época eram muitos os desafios, muitos, muitos, muitos desafios. Olha, Ju, é assim, né? Na vida, nada acontece por acaso, né? A Ah, gente tem os nossos desafios, as nossas quedas. Quem conhece as nossas histórias aqui, né? A minha, da Paula, sabe o quanto a vida é um encontro. E você é uma dessas pessoas de encontro, mas como é que você conheceu o Heroes? Conta como foi essa sua chegada, né? então, é nessa busca de novas técnicas, né? A gente já tinha conhecido a PNL, e foi numa das aulas, eu conheci a Paulinha, que ela estava fazendo uma intervenção lá, e aí eu comecei a participar e conhecer um pouco mais sobre o trabalho de vocês, e foi quando eu participei de um workshop, que eu acabei adquirindo na época um combo, que eram duas técnicas de vocês, e na sequência vocês abriram o curso do Constelar Transforma, e dali para frente eu simplesmente me encantei com o Rios, com a metodologia, com vocês, e o Rios virou, tá aqui, ó, corre nas minhas veias, né? Tá no meu sangue já. Eu sou simplesmente apaixonada. Só que assim, onde foi um grande diferencial foi quando eu realmente acrescentei técnicas, não que eu não tivesse feito outras técnicas, né? Mas assim, que é onde eu comecei a entender para minha vida e acrescentar nos meus atendimentos. E realmente o Heroes tá no meu sangue. Eu simplesmente sou Mas vem apaixonada cá, pelo Heroes. tem uma curiosidade assim. Quando você viu o workshop, você já decidiu logo de cara ou você teve algum medo, alguma dúvida, tipo, será que eu vou me arriscar de novo a fazer mais uma formação? Se você teve alguma trava antes de eu vou decidir fazer essa formação, por que decidiu fazer o Heroes, né? Por que decidiu vir para cá? Por que não outro lugar? Né? Você já tinha feito outras formações de constelação, não era isso? Quantas Sim. formações você tinha anteriormente? Então, eu já tinha de constelação, eu tinha feito mais 3 cursos em Uau. escolas diferentes, né? E não tinha segurança para aplicar a técnica. Eu já tinha outras técnicas também, mas assim, sempre tinha uma insegurança, mas principalmente uma das minhas grandes objeções na época era a questão financeira. Por quê? Eu não tinha ainda clientes pagantes, né, suficiente para que eu arcasse com uma nova técnica, mas enfim, quando a gente quer, a gente dá um jeito, né? Aquela frase clássica, mas é real. E aí como eu falei, conheci vocês e realmente eu me encantei pela metodologia, pela forma de abordagem de vocês, e falei, não, eu preciso dar um jeito, eu preciso fazer uma forma de acontecer, porque assim, eu entendi que todas as outras técnicas que eu já tinha feito de cursos não tinham me feito ter segurança
de ir para campo. E aí eu percebi, eu senti uma conexão muito forte com o Heroes e falei, não, eu vou tentar tudo que eu puder. E aí eu fui e consegui, né, consegui resolver a questão de fazer o pagamento para vocês e acabei entrando no Heroes e como eu falei, nunca mais vou sair, né? Tô aqui hoje aqui super encantada ainda com toda a trajetória do Heroes, toda a minha trajetória dentro do Heroes e enfim, é isso. E teve algo que foi decisório nessa decisão? Tipo, quando você viu o workshop, foi alguma frase, foi alguma palavra, ou a constelação ali ao vivo? O que que você olhou e falou assim, meu Deus, eu preciso disso. Questão financeira, eu vou atrás, eu vou correr. Mas o que que deu aquele impulso? Como se fosse um chamado. O que que foi? Então, foram várias coisas, né, que foram, que me conectaram, né? A forma como vocês são pessoas, em primeiro lugar, porque eu acho que tem que ter essa conexão, na minha visão, né? Tem que ter essa empatia, essa conexão. Depois foi a questão da metodologia, como vocês abordaram, como seria todos os cursos, as técnicas. Tipo, como eu já tinha feito outros cursos, deu para fazer uma comparação, né? Mesmo que eu não estivesse já atuando ali, estudando, mas só a forma de abordagem de vocês, eu já consegui perceber que eu teria maiores possibilidades, né? Então, realmente, a minha grande objeção naquela época, maior, era a questão financeira, mas como você falou, a gente eu já tinha aquilo como meu objetivo, eu vou dar um jeito. Essa parte vai ser o de menos, mas assim, o ponto principal foi uma frase que eu ouvi de vocês: desistir nunca foi uma opção. E eu já estava desistindo. Eu já estava desistindo da carreira, né? Passei por muitos desafios e eu falei, não é para mim, então eu vou parar por aqui. Só que aí, enfim, quando eu ouvi essa frase de vocês, também foi uma coisa que me conectou muito. E aí eu falei, não, desistir não é uma opção. Então eu vou dar um jeito mesmo e vou entrar nessa formação e não vou perder essa oportunidade. E, enfim, e tô aqui hoje. E que bom que você veio nessa oportunidade, Ju. Já vai fazer agora, em setembro, 2 anos da 2 anos. formação. Mas durante a formação, eu lembro de várias cenas assim suas, mas conta como foram os desafios, as tarefas, né, a vivência em si, as descobertas, as partes mais marcantes. Como foi para você vivenciar esse processo? Então, como eu falei, o diferencial do Heroes é vocês estarem sempre ali, né, de mãos dadas com os alunos, né, isso faz uma grande diferença no processo, não tem nem como dizer, mas vamos falar, a questão das vivências, de tudo que porque o curso de vocês, a gente não só aprende, a gente vivencia, né? Isso também é um grande diferencial. Então, assim, as vivências não foram nada fáceis, realmente foram desafiadoras, foram extremas, né? Te leva num nível, assim, de emoção mesmo muito forte, muito intensa. E só quem mesmo participa para entender o que eu estou dizendo, né? Quem não participa realmente fica, né, meio aleatório, mas realmente é muito forte, é muito intenso tudo que a gente aprende e vivencia, que é como você fala sempre, se não sentir, não faz sentido. E no Heroes, a gente realmente sente, porque nós vivenciamos todas as técnicas. E isso faz, assim, grande diferença. E o resultado, para que você tenha segurança, para que você tenha firmeza de aplicar a técnica, de trabalhar, de usar, é muito maior. É muito mais intenso. E Ju, você falou, né, os desafios lá no início, o relacionamento, 4 filhos, crianças ali, né, em plena, terminando a pandemia, mas toda aquela loucura. E o que você descobriu ali? O que que veio para a consciência com tudo que você estava vivendo de desafios lá no início? Bom, consciência vieram várias, né? Não teria nem como colocar aqui todas as consciências que vieram diante, né, de toda a vivência. Mas, assim, o principal foi, primeiro, entender os padrões familiares que eu estava repetindo, as questões de família mesmo que existiam na minha vida, trazer a consciência disso e fazer escolhas diante dessa situação, que é o grande diferencial, né? Quando você traz consciência, o que você faz com essa consciência? E assim, o maior desafio foi encarar muitas vezes esse espelho que eu falo, né? Você encarar essa realidade da sua vida, né? Então, foi muito delicado, muito intenso, forte. E quando as chaves viraram, a vida começa a trazer uma leveza que não dá para explicar em palavras o que você sente. É algo que é inexplicável em palavras, na minha visão. Eu não consigo traduzir em palavras como era a minha visão antes e como é a minha visão hoje. O que eu posso dizer? Hoje eu tenho uma vida muito mais leve, muito mais tranquila
e muitas questões em relação a pai, mãe, vô, vó, enfim, né, padrões familiares, e os desafios em relação ao meu, né, que hoje eu sou divorciada, mas que eu estava vivenciando naquela época, foi aonde eu percebi também que existiam coisas que eu estava me permitindo vivenciar por várias questões, por vários motivos, e quando eu identifiquei isso, o que eu fiz? Eu falei, eu preciso agir, enfim, acabou que eu me separei, um casamento de 20 anos, 4 filhos, enfim, e hoje eu estou com uma vida muito mais leve, muito mais tranquila, não tem como dizer a Uau! diferença, sim, é Então, muito além mais de conquistar forte. essa leveza, né, de conquistar, foi embora várias coisas emocionais juntos, né? Eu lembro que você falava muito da culpa. Conta um pouco disso, né? Porque libera, né? E quando você fala de leveza, é que antes você carregava um peso, era mais ou menos isso? Então, eu carregava o peso, porque assim, falando um pouquinho de padrões familiares, eu achava que meus pais, me deram muito, eles me deram muito. E aí eu carregava uma culpa de que eu tinha que retribuir na altura de tudo aquilo que eles me deram, né? E quem é da sistêmica sabe que, na verdade, existe uma lei de equilíbrio, né? As 3 ordens do amor, mas, assim, eles eram meus pais, né? Então, eu carregava uma culpa, porque meu pai tinha empresas, enfim, ele acabou perdendo as empresas, e eu achava que eu tinha obrigação de restituir a família geral, né? Eu tinha que dar um jeito na minha família. Naquela época, a culpa era exatamente essa, achar que eu tinha a obrigação, o dever de fazer tudo pela minha família, na mesma proporção que eles fizeram para mim a vida inteira. Quando, na verdade, não é bem assim que funciona, né? Enfim, então, assim, o principal foi esse, né? A culpa de achar que eu tinha que cumprir esse papel de suprir a família. E aí eu trabalhava incessantemente, só que detalhe, né? Inconscientemente, hoje eu falo de forma consciente, mas na época eu trabalhava muito achando que da forma que eu estava trabalhando eu ia conseguir suprir a minha família, só que eu tinha muitos atendimentos, por exemplo, pro bono, onde eu não tinha um retorno. Mas na minha cabeça eu achava que aquilo eu estava fazendo com que eu ia conseguir chegar no nível onde eu ia conseguir trazer financeiramente para suprir toda a minha família. Essa era uma grande culpa que eu carregava. E também teve a questão do padrão do relacionamento, né? Que eu repeti, eu comecei a observar o meu primeiro relacionamento, o meu segundo, o meu terceiro e o meu casamento. Foi assim, igualzinho todos os meus relacionamentos. E hoje eu me coloquei numa posição de que esses padrões eu não repito mais. Isso porque de forma consciente, né? Veio para a consciência. Olha, Ju, caramba, quantos desafios aí você enfrentou, mas eu lembro de um momento específico em uma das aulas. Você estava vivendo um momento e colocou ali no grupo, e eu senti assim, caramba. E sempre quando eu sinto algo, né, meu coração começa a disparar. E naquele dia na aula, eu já abri assim o grupo e vi sua expressão, né, na face. E como foi aquele momento que eu falei assim, Ju, fecha os olhos. Lembra? Ou Como é que foi passar por uma constelação ali ao vivo, com a turma, e o que veio para a consciência naquele dia para você? então, Déia, nossa, eu revivi aquele fechar de olhos agora, assim. Foi realmente, como, quase que eu fechei o olho aqui de novo agora e fui para aquele momento, aquele dia novamente. Olha, não tenho como, assim, foi muito forte, né? Foi algo que eu precisava entender aquele momento que eu estava vivendo, né? E aí, como você falou, você sentiu, e eu estava preparada, disposta, não estava preparada, estava disposta a realmente entender aquele momento que eu estava vivendo na minha vida. E quando você me chamou e falou se eu queria ser a constelada do dia, na hora eu topei. Porque, como eu falei, eu não estava preparada, mas eu estava aberta. Eu queria entender aquele momento. E realmente, eu quase que eu fechei os olhos aqui agora e voltei para aquele dia, porque realmente foi dali que eu comecei a perceber de que eu merecia mais também de muita coisa na minha vida. Eu poderia me permitir muito mais. Então, não tem nem como descrever. Foi muito forte, foi muito intenso. O que você falaria para aquela Juliana, daquele dia, que estava vivenciando tudo aquilo?
e ver que ela conseguiu agora, né? Estar num novo relacionamento, se permitir, o que que você falaria para ela agora? Você consegue, não desiste. Por mais desafiador que seja o momento, não desiste. Não desiste. Você é forte. Você é mais forte do que você pensa. Você já passou por tanta coisa, mas você não tem noção de onde você vai chegar. Então você consegue. Não desiste. Daqui a 5 anos, Nossa. o que que você fala para aquela de lá? Ai. Você conseguiu. Você superou. Você enfrentou de cabeça erguida, com garra, com força, com sabedoria e confiante, né? Ainda bem que você não desistiu. Tudo bem. E quais são os nomes dos seus filhos? Gabriel, Davi, Jonathan e Rivka. Para a Rívika, quando ela tiver uma mocinha, o que que você falaria para a Rívika? É, eu sempre. Uma coisa que eu me preocupo muito, né? Com o que eu já vivenciei e que, assim, a gente como mãe, a gente não quer que nossos filhos passem por certas situações, né? Então, assim, hoje eu, como terapeuta que sou, procuro sempre trazer muita consciência para os meus filhos dos momentos que cada um está vivendo. Então, imaginando hoje a minha filha, que tem apenas 6 anos, ela já é uma mocinha, eu primeiro eu gostaria de deixar sempre muito claro, sempre deixo muito claro para ela mesma, ela sendo uma criança ainda, de que tem coisas que ela não precisa passar, porque eu passei, né? Repetir os padrões, enfim, que a gente sabe que é uma coisa que acontece, mas eu diria para ela acreditar e confiar nela, principalmente, e que eu tô até sem fala, né? É, é, sério mesmo, perdi a fala. Foi forte, né? Eu perdi. É como tá aí atrás, ó, um dia de cada vez. É, E o que você está plantando hoje, né? Pós-Constelar Transforma e todos os resultados que você está tendo, Ju, é hoje. Você está plantando um legado para os seus filhos. sim. Sim, e hoje eu vejo o quanto eles percebem, né? A mãe que eu era e a mãe que eu sou e a mãe que eu futuramente serei, né? Com certeza outra pessoa do ser humano. E realmente é o que eu quero para meus filhos é que eles tenham sempre consciência de coisas que eles não têm que repetir, né? Que eles têm que viver a vida deles. Sempre eu tento mostrar para eles sempre o máximo possível de consciência. E mostrar para eles, né, que é bom, o que não é bom, enfim. Eu peço muito para Deus para que eu tenha sempre muita sabedoria e capacidade para sempre mostrar e ensinar para meus filhos o que há de melhor, né, que eles possam vivenciar na vida deles. Mas, simplesmente, a gente não tem como escolher muitas coisas para os nossos filhos, mas o que eu faço é sempre trazer o máximo possível de consciência. Eu acho que essa é a palavra-chave. Eu trago sempre consciência de cada situação. Olha, meu filho esses dias passou por uma situação, eu sentei com ele, eu falei, filho, ele já tem 19 anos, meu filho, sentei com ele e falei, filho, olha, isso daqui é assim, 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 e trouxe consciência para ele. Né? Ele entendeu algumas questões e ele, né, ele, poxa, mãe, né, que bom, né, que eu entendi dessa forma. Porque às vezes a gente vai no automático da vida e a gente não percebe muitas vezes as coisas que acontecem, né? E quando você traz consciência, você fala, opa, olha isso aqui, preciso observar isso daqui, preciso cuidar disso daqui. Então, é isso que eu pretendo sempre aqui dentro da minha casa, não só dentro da minha casa, mas eu levo para a vida, né? Para meus atendimentos, para minha família, não só meus filhos, mas meus pais, meus irmãos, cunhadas, tios, enfim, família geral, amigos, né? Pessoas próximas a mim, eu estou sempre fazendo de tudo para que elas tenham cada vez mais consciência. Consciência. Excelente, Juliana. É bonito demais ver você assim. Gente, você é uma mulher muito guerreira. A gente tem muito orgulho de você. É por isso que a gente escolheu você como monitora aqui do Heroes, Uma honra para mim. porque a gente observa o quanto você se superou, mãe de 4 filhos, ali, levou muita porrada zen. Nossa, muito choro, mas te ver assim, fortalecida, é, é um, é um privilégio muito grande, sabe, Ju? Ver que você está caminhando, sabe? Como que foi
Se valeu a pena passar por todo esse Eu agradeço turbilhão. a Deus todos os dias por cada porrada, por cada desafio, porque assim, hoje a mulher que eu sou, a mulher que realmente eu me transformei, só chegou a esse nível pelos desafios que eu passei, né? Que eu fui ali, encarei os desafios, olhei para eles e mudei, me permiti mudar, né? Então, eu sou muito grata a Deus principalmente por ter conhecido vocês, tá, Deia? Sem puxa-saquismo, sem demagogia, mas realmente vocês são diferenciadas. Não tem nem o que dizer. Eu sou muito grata a Deus e a vocês e a toda a egrégora toda envolvida nesse sistema aí. E essa leveza, né? Essa leveza expande para todas as áreas da sua vida, né? E Tudo. sobre relacionamento, como você está hoje? Então, hoje eu tô namorando, hoje eu tô conhecendo uma pessoa. Lógico que é um desafio também, né, para não repetir os padrões, né? Então, mas assim, hoje eu percebo nitidamente que tudo que eu não vivenciei nos meus antigos relacionamentos, hoje eu estou vivenciando. Hoje eu me permiti, né? Eu me coloquei numa posição de receber também, porque eu sempre entreguei muito. Então, de novo, né, a lei do equilíbrio. Hoje eu percebo que se não existe uma reciprocidade, não faz sentido. Então, entra novamente a leveza, né? A tranquilidade de dizer, olha, se não é recíproco, para mim não serve e tá tudo bem, né? Vida que segue. Então, hoje realmente é esse nível. É leveza nesse nível. Tá tudo bem? Tá tendo reciprocidade, perfeito? Não tá? Ok. É nesse nível. Então, realmente, a leveza tá em todos os âmbitos, todos. E olha que incrível, né, Ju? É uma vivência constelar transforma mesmo, porque te transformou não só numa terapeuta que já tinha 3 formações antes de constelação e não conseguia atuar com constelação, Não aplicar. foi transformada, vivenciou isso e passou de uma terapeuta que estava com uma técnica lá, um monte de certificados parados, e começou a constelar, e de quebra veio aí, rompeu um relacionamento que já estava, né, sufocando, agora está com um namorado novo, está atendendo com constelação. Fala aqui dos resultados pós-formação Constelar Transforma, que já foram vários. Mas vamos falar da terapeuta Ju, né? O que você ganhou aí com a formação Constelar Transforma? Não, com a constelação, com o Constelar Transforma, né? Foi onde eu tive realmente a segurança de aplicar a técnica, de ter coragem e ir realmente a campo. E hoje, né, eu já atendi muitas constelações no individual, até no começo, no primeiro ano, mais ou menos, eu só atendia no individual a constelação. Só que eu percebi que eu falei, eu posso expandir, trazer mais consciência para as pessoas. E aí eu desenvolvi um evento que na época foi até dentro do Heroes, né, que a gente acabou criando coragem também de eu criar esse evento dentro de uma das capacitações de vocês. E aí eu fui e criei esse evento, onde eu trago uma vivência sistêmica, onde as pessoas conseguem olhar para a história de vida delas também por uma outra perspectiva. Porque eu acho que a constelação, o constelar, ele traz para a pessoa consciência da família, né? Que é onde é o grande ponto-chave que hoje existe na humanidade. É as questões que a família traz para a vida adulta, né? Então, assim, quando você tem essa segurança, você vai desenvolver onde você quiser. Então, assim, hoje eu tenho um evento, hoje eu estou na 7ª turma do meu evento, onde eu tive uma média de 15 a 20 pessoas em cada turma, e aí, fora que eu também faço a questão das constelações, né, ainda no individual, mas, assim, resultados foram imensos, né, eu tive, fora segurança, né, ideia, porque, assim, eu já tinha feito outras formações e eu não tinha segurança para aplicar. E com o Constelar Transforma, eu falei, agora eu vou. E eu fui, dali para frente, eu não parei mais. É uma constelação atrás da outra, o evento, enfim. Já estou na 7ª turma, que inclusive vai ser Uau! agora que vai Foi da acontecer. jornada, que você criou uma jornada, não foi? E foi Foi. online, fez a jornada. Ju, Foi. você consegue nessas 7 turmas falar assim, o quanto você já monetizou? Você tem assim o cálculo? Eu lembro da última vez você falou 22 mil, acho. E agora? Assim, para ser sincera, eu não calculei, assim, mas assim, nessa época que eu desenvolvi o método, né, que eu criei a jornada, eu fiz um faturamento de 20 mil reais no mês.
Eu fiz o faturamento de 20 mil Sensacional. reais no mês. Aí os outros realmente eu não contabilizei no total, porque acabou juntando com as questões de terapias, individual, enfim, acabei não contabilizando só a jornada. Mas eu cheguei a fazer 20 mil reais logo no primeiro mês, assim, da jornada, eu já fui, fiz e aconteceu o boom, né? Aí que veio realmente aquela força de falar assim, não, vai que você é capaz, vai que você consegue. Desistir nunca foi uma opção, porque eu tentei, né, Déia? Você e a Sensacional. Paulinha participaram, né, das vezes que eu tentei desistir, né, que eu tentei deixar para trás essa carreira, enfim, e graças a Deus vocês estavam ali para apoiar minha mão e estar ali comigo sempre, e estou eu aqui agora já na 7ª turma do meu evento. Sensacional. E isso, assim, plena mudança, né, Ju? Você acabou de se mudar, não foi? Você está em plena mudança e não está parando, está fazendo. É esse não desistir e porque as pessoas devem escolher o Heroes e a formação Constela Transforma. Como eu falo sempre, Déia, quem conhece o Heroes, na essência, nunca mais larga vocês. Porque vocês têm diferenciais que eu já falei, já fiz várias outras formações de várias outras técnicas e que não tinha esse apoio de vocês estarem ali de mãos dadas com os alunos, né? A pessoa precisou, e sim, de final de semana, de dia, de tarde, de noite, vocês estão sempre ali de mãos dadas com os alunos, né? Vocês têm a metodologia de ensinar a prática, né? E pôr a pessoa em campo, né? Que a gente faz as aulas práticas mesmo, atuando, aplicando a técnica, que faz o diferencial do Heroes. Então, assim, quem não conhece o Heroes tem que se permitir entrar e conhecer. Porque faz a diferença essas mãos dadas que vocês têm com os alunos. É o total diferencial. E aí tem a questão do time por trás, enfim, que tem todo um respaldo hoje, né? Que tá, graças a Deus está crescendo cada vez mais, e que é necessário tudo isso para que o Heroes seja o Heroes. E, Vocês falam ó, incrível. levou muita porrada zen, Porradinha Ju. zen. Só algumas. Né? A Paulinha vem com a porrada e eu venho com o zen. E, Ju, a sua transformação foi espetacular, assim. A gente lembra em vários momentos, várias quedas, vários choros, mas a cada vez mais se amadurecendo, se fortalecendo, por tudo que você já passou, né? A gente já conhece a sua história, você passou por tantos desafios e tá aqui, ó, forte, inteira, e o céu é o limite, viu? Eu só tenho a agradecer a vocês, ao Heroes, e dizer para todo mundo que não conhece, que venha conhecer e permita-se participar de todas as formações, porque o Heroes tem diferenciais que você não encontra em outra escola. Não encontra. Muito bem, essa é a Juliana Rotter, completando aqui o álbum de figurinha, falta pouco, e hoje é a nossa monitora aqui do Heroes, porque a gente está sempre de olho, ó, e a Ju é um caso de sucesso. Obrigada, Ju. Gratidão, gratidão, Déia.